Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindas ao Caminho é Caminho. Hoje eu vou falar um pouquinho de um arquétipo que está rondando, né, a gente com essa Vênus entrando em Touro agora. Também vou fazer um vídeo explicando mais um pouquinho sobre isso, mas agora você já percebeu ou sentiu que um símbolo te perseguia? Ou nas paredes dos seus sonhos, ou nas coincidências do seu dia a dia, ou naquela imagem que insiste em voltar, no número que se repete. Essa é a linguagem do inconsciente. Então, hoje eu vou trazer aqui como todas as minhas descobertas vieram através dessas 7 guardiãs do carmim, através de símbolos, de códigos secretos, de arquétipo, do arquétipo das fúrias eríneas. Então não é teoria, é uma cartografia de alma, da minha alma, da sua alma. Então prepare-se para ver o invisível. Se inscreva aqui já no canal, compartilhe, curta esse vídeo para eu saber que você está gostando. Conte sua história nos comentários, isso é super importante para eu ter esse feedback e para a gente poder conversar. Traga mais conexões e sincronicidades. Então, eu vou começar falando um pouquinho de uma ferida que não cicatrizava, né? Vênus em Touro, na minha promessa de beleza e pertencimento, tendo sido violada. E no lugar do prazer brotou um vulcão de uma fúria tão ancestral que me arrastou para as sombras do meu próprio inferno. As fúrias eríneas não eram um mito distante, eram minhas companheiras de exílio, sibilando em meus sonhos, envenenando meus dias até que uma sincronicidade cortou essa escuridão. Um chamado de 7 mulheres estranhas em si, mas marcadas pelo mesmo fogo. O grupo, as guardiãs do caminho é Carmim. No começo éramos mais de 30. E esse aprendizado de impor limites que eu tive que aprender, que era a minha sombra, vamos impor limites, fomos passando uma peneira, fomos entendendo as conexões e ali, nesse círculo de 7 mulheres, né, de espelhos partidos, eu entendi a minha fúria, que ela não era um monstro para se domar, era uma força de uma lei primordial que exigia ser coletivamente testemunhada. Então, hoje eu trago aqui, eu revelo como eu transformei a minha maior sombra em chão sagrado. E não pela luz, mas pelo fogo compartilhado das eríneas. Então, se você já sentiu o peso de uma raiva que te define, que te consome, essa história é o seu mapa de saída. Vamos procurar saída no labirinto juntas? E agora? Eu vou te contar como foi. E lembre-se sempre: o símbolo deve contar uma história não dita. Guardem isso. Então, lá há tempos atrás, né, na época que eu estava antigamente chamava segundo grau, hoje eu não sei, é uma Andreia, uma amiga minha, tá? Eu estudava no colégio de freiras e ela em outro, e depois nos unimos uma outra escola. Hoje ela também é uma imigrante, ela mora na Noruega e eu moro aqui no Japão, mas ela sempre presente na minha alma, mesmo nessa distância. E foi ela que, num momento de dor profunda minha, me mostrou, me trouxe. Ela falou: eu fiz uma constelação, faça também. E eu me apaixonei, e ali eu comecei a estudar, começou uma busca que me trouxe até aqui. Foram muitos outros cursos, muitas experiências, eu li demais, li muito, e nesse período todo é como se tudo fosse parte desse processo para eu poder estar aqui fazendo análise de sonhos, falando de símbolos, é lógico que dentro sempre de um contexto pessoal, das emoções de cada um. Então, ali começou uma busca. E anos depois, ano passado, num encontro também, ela me trouxe uma mensagem. Ela falou: não sei, a mensagem é o caminho a caminho.
E eu entendi todo o processo para eu começar essa minha experiência com esse grupo, mas não era só uma experiência de terapia em grupo, de um círculo de mulheres, de trabalhar com mulheres, de trazer essa cura para outras pessoas, era a minha própria cura. Era a chave de todo o meu, o segredo que eu guardava de mim mesma que eu precisava trazer à tona. E nesse primeiro encontro online, ela trouxe uma outra mensagem, que foi o tema mais revolucionário: o neutro não é neutro, tá? E é um dos vídeos que impulsionaram aqui o meu canal e fez com que eu acreditasse, não, esta é uma forma de eu falar e trazer esse mapa para muita gente. Então, ela representa que arquétipo? Vamos lá, deixe nos comentários se vocês acreditam que seja algum outro arquétipo além do que eu vou falar. É a amiga atalho, é aquele atalho, tá? Aquela que te entrega a ferramenta exata e na hora exata. E depois some no mundo físico para que você a use sozinha. Nós temos essa relação, a gente não tem panos quentes, não passa a mão na cabeça de outra, a gente fala o que pensa. Então, essa metáfora da tecelã, o inconsciente é um tecelão divino. Ela, Andréia, teceu o fio do carmim há anos. A Ju do Tarô Fadas Vitorianas e a Kelly do Tarô Carvalho Encantado trouxeram o quê? A agulha de prata. Elas já estão no YouTube, já tem mais de 20 mil seguidores, inscritos. Então, elas me trouxeram essa agulha, né? E a minha prima, que começou comigo lá atrás, ela acionou o quê? A minha memória da Fênix. E isso tudo eu contei no vídeo anterior, né, da história das invejosas. Aqui eu estou falando das sombras, dos arquétipos, daquilo que eu trouxe do interior, resgatei e transmutei em mim mesma. Então, é uma história verdadeira, é a minha história, é empírico, é experiência, é fenomenológico. Então, juntas, elas puxaram os fios que eu mesma havia soltado lá no passado. Porque a cura, ela não é solitária, gente. Entendo, a cura coletiva é de almas afins. Por isso, muitas canalizações de vibração e conexão, tá? Então, vamos achar a chave dessa libertação. Cada uma dessas 7 guardiãs representou um passo da minha própria alquimia. A Andréia me deu a chave, tá? A grande decepcionadora me deu a escuridão necessária para eu enxergar a luz. A Ju me trouxe a visão profética, né? A Ju, minha prima. Agora, a Ju e a Kelly do Tarot materializaram que a nossa irmandade, uma trindade comigo. As outras meninas, a Karim, a Adriana, a Luana, a Simone, foram os espelhos que não distorciam. E juntas elas me ensinaram: nenhuma cura é linear, ela vem em círculos, na espiral, como a agulha da Andréia costurando. Lá da Noruega, comigo aqui no Japão e com o Brasil, gente. Então, é passado e presente, dor e libertação. Andréia é a prova viva de que amigos verdadeiros não seguram a sua mão. Eles entregam mapas para você navegar sozinha e anos depois, quando você chega no destino, descobre que elas já estavam lá, plantando árvores para a sua sombra futura, tá? Então aqui eu vou falar agora um pouquinho do alerta das 7 sombras transformadas. Se tem uma coisa que essas minhas 7 companheiras me ensinaram, foi o quê? Que a sua sombra não é seu inimigo. E não só um ensinamento, elas estão comprovando, nós estamos comprovando com esse círculo, com esse grupo, transformações através das sombras, e não é só para mim, para todas elas. A nossa sombra é a nossa professora mais sábia. É o que eu sempre falo: você vai iluminar o que já está iluminado, que é luz? Como que você vai iluminar? Você tem que iluminar o que está escuro, gente. Então, isso é o processo de iluminar, de despertar, de expandir.
E vai expandir o que já está vendo? Não, você tem que expandir aquilo, você tem que trazer à luz aquilo que ninguém está vendo, que você mesmo não enxerga. Então, por 30 anos, minha sombra foi aquela da bruxa que quer agradar, agradar a todo mundo, e ela quer ajudar a todos, sem limites. Então, hoje é o quê? Hoje ela é a fênix que exige o quê? Reciprocidade, simples. E como eu fiz essa transmutação? Deixando que cada uma delas refletisse o quê? Um pedaço de mim. Andréia refletiu minha sabedoria intuitiva, a grande invejosa refletiu meu medo de brilhar, que eu achava que era humildade. As tarólogas refletiram a minha vontade de ser vista, que eu disfarçava de serviço. E no círculo do carmim, todas essas sombras viraram luz, porque, como a Andrea disse, o neutro não é neutro. A gente precisa da ação yang. Ou você escolhe o seu caminho com paixão visceral, ou o caminho alheio engole você. E eu escolhi o carmim, eu escolhi o fogo, eu escolhi voar mesmo com a asa quebrada, desde lá de trás até agora. E a cicatriz no meu ombro não é uma marca de prisão, é o lugar onde nasce a minha asa da fênix renovada. E se você não ouviu essa história, vai no vídeo anterior para você entender esse contexto. Então, tudo aqui é uma sequência. Então, vamos lá. Como você quer transformar sua sombra, como eu fiz? Como você pode fazer isso? Eu vou te dar aqui alguns passos. O primeiro passo, identifique primeiramente qual é o arquétipo da decepção. Então, por exemplo, a vítima, o salvador, o invisível, o Marte. Aí você vai, o passo seguinte, o passo número 2, pergunte: quem na minha vida espelha essa sombra? Quem à sua volta? Invejosos, aproveitadores, etc. Identifique. Passo 3, agradeça mentalmente a eles, porque eles foram seus professores disfarçados. E o quarto passo, chame, invoque essas 7 guardiões, não precisam ser literais, elas podem ser virtudes, tá? Virtudes como coragem, intuição, etc. Traga isso de dentro de você, traga isso como visceral, como uma paixão. E o próximo passo, passo 5, crie o seu caminho, carmim. A rosa tem espinhos, gente. Ela desabrocha, ela perfuma, mas ela tem espinhos. Nós temos cicatrizes. Uma ação concreta, escolha, crie o seu caminho, uma ação concreta com foco que honre a sua luz. Um exemplo, dizer não, cobrar pelos seus trabalhos, deletar contatos tóxicos, isso é libertador. As meninas do tarô passaram por isso, muitas meninas do meu grupo. Você tirar essas pessoas tóxicas, a gente fica, não, porque eu quero agradar, o que, que eles vão pensar? A gente tira peso morto de cima da gente. E repita, repita até virar fênix. Então, por isso, hoje eu decreto aqui a minha cura não foi um acidente, foi uma conspiração cósmica, foi o universo clamando. André na Noruega com seu fio carminho, Renato Russo no banheiro do hotel com seu autógrafo semente, as 7 bruxas da visão, as 7 irmãs da realidade, todas elas são peças de um mesmo oráculo. O quê? O de que nenhum fogo alheio pode queimar a sua fênix verdadeira, e uma fênix verdadeira só fortalece as suas penas. E se você duvida que você é uma fênix, olhe para as suas cicatrizes. Elas não são marcas de derrota, elas são desenhos de asas prestes a nascer. Então, seja esse farol, ilumine-se, mas para isso acontecer, você tem que ir para a humildade, ir para o seu interior, ir para o vazio, para o silêncio, para você conseguir entender, fazer essas análises, olhar decepções, analisar emoções, o que te traz, quais são os seus gatilhos, e você consegue começar a mapear sozinha. Não está entendendo? Procure um livro, leia. O nosso cérebro ele precisa, para sair da polaridade, né, da dualidade, ele precisa que seja acrescentada
informações, ele vai transformando, ele vai ampliando, a gente ficar fechada, ouvindo só barulho, a gente vai voltar a ter um cérebro que era lá da época como se diz, da pré-história. A gente teve uma evolução, só que nós chegamos num ponto que se a gente deixar isso tudo atrofiar, acabou. Vocês estão entendendo a metáfora de voltar a outros planetas, como que eles falam, né? Não, inferiores a isso, ou inferiores a 3D, tudo isso aí. Gente, tudo é uma metáfora de toda a evolução do ser humano. A natureza sempre esteve aí, e a natureza evoluiu também. Chegou o time, chegou o momento, chegou a hora. É a hora que o príncipe vai lá e acorda a princesa, acabou, chegou esse momento. É o momento. Então, todos temos que acompanhar o que? A natureza, o ser humano, o nosso cérebro, ele foi constituído, ele foi evoluindo a partir de fenômenos da natureza, da observação da natureza. Então, essa integração é a nossa base, até morfológica de tudo aqui, de biológica, tudo que a gente tem dentro da gente. Então, é fundamental a gente se conhecer. Conheça o que você tem dentro, traga símbolos, traga o seu inconsciente, ele fala através dos sonhos, ele fala através dos sinais, de atos falhos, de erros que você comete, ele as sincronicidades estão o tempo todo, sempre existiram, é que a gente não consegue enxergar, e a partir do momento que você ouve a sua alma, você conversa com a sua alma, tudo começa a mudar. E você começa a enxergar um mundo novo, esse mundo aí que eles acham que é uma utopia, não, ele já existe, mas ele existe para quem consegue enxergar. Então é isso, essa é a transição de Gaia. Então a gente tem que fazer essa transição juntas como Gaia. Nós temos a nossa força, vem da terra, do nosso corpo, do nosso cérebro, e não de seres que vêm de outro lugar, de outro orbe, de mestres que vêm. Não. Nós temos que valorizar o que somos hoje no presente. Esse é o estar aqui agora, é valorizar o meu chão, o meu corpo, a minha vida, a minha inteligência, ampliar tudo isso, ampliar os meus sentidos, para que eu possa conversar com esses meus parentes distantes, para que eu consiga ter essa comunicação através da minha vibração e da minha transformação. E é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, esse é o seu espaço. Se você estava procurando algo que te trouxesse esse mapa, que você acendesse essa luz da dúvida e da curiosidade para você buscar dentro de você aquilo que você mais teme, aqui é o seu espaço, aqui é o lugar. Então se inscreva, curte esse vídeo, comente aqui a sua história nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de saber e tentar falar, tentar responder de uma forma, tentar interpretar alguma coisa. E é isso, venha para essa conexão, venha para essa transformação. Eu te espero aqui e até o próximo vídeo.